Terceira palestra, Patologias das Construções Metálicas. Palestrante, Monique Cordeiro Rodrigues. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pelas professoras Monique Cordeiro e Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra aconteceu no dia 24 de junho de 2020, às 18 horas. Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês, um pouquinho de patologias, lembrando que essa questão de patologia está muito associado a essa análise do elemento. Então, não existe, vamos dizer assim, você pode fazer cursos para entender, mas você tem que ter, principalmente, o entendimento que é uma análise. Então, você tem que observar o elemento, entender como é que estava o projeto, como é que foi o uso, para poder começar a dar os possíveis causas daquela patologia que a gente vê. Tá? Muito obrigada. Vamos fazer as perguntas agora, né? Monique, eu tinha uma pergunta em relação a essa parte de incêndio, né? Você, você mostrou assim, os problemas, a questão das temperaturas, mas assim, não sei se você teria um pouco para falar sobre a questão de normas, né? Aqui tanto no Brasil quanto lá fora, assim, tem alguma coisa a adicionar sobre esse assunto em questão de normas. As normas no Brasil, na parte de incêndio, na parte de estruturas, elas são bem simplórias, vamos dizer assim, né? O corpo, como eu expliquei, o Corpo de Bombeiros não existe essa proteção para a parte de estrutura, exceto de São Paulo. Alguns estão começando a fazer as mesmas exigências de São Paulo, mas a maioria não exige. E as normas em vigor falam, mas não deixam muito claro como fazer essa proteção. Existem normas que falam de pintura, essa parte de pintura e argamassa, mas a gente acaba tendo pouco contato com isso. Hoje, as normas que mais, vamos dizer assim, que mais trazem detalhes dessa parte de proteção estrutural de incêndio, né, para fogo, são o Eurocode e a norma americana. A americana teve um grande avanço depois desse evento nos Estados Unidos, e o Eurocode é que já vem estudando há muito tempo, até por ter esses centros de análise de incêndio, esses ambientes controlados. Eu imaginei mesmo que o foco central seria mesmo no Eurocode e na norma americana, né? No chat aqui, a Fernanda Almeida, ela perguntou em prédios assim muito altos e importantes, na hora de projetar, é considerado um possível choque de avião ou algo assim? Fernanda, no Brasil não existe nada que exija essa avaliação. Vai depender muito do construtor. Então, quer dizer, depende de quem construiu, o que queira fazer, de quem é o dono também, né? Depois desses eventos terroristas, em alguns lugares no mundo se passou a exigir essa análise. Alguns prédios fazem essas análises de choque de avião, tsunami, todas essas coisas. Mas se a gente pensar nos prédios comerciais, a maior parte não faz essa análise. A professora Monique chamou bem a atenção, né? Em prédios normais, realmente é bem difícil, né? A gente está aqui tentando conseguir um palestrante da eletronuclear para falar um pouco lá das usinas, e a gente sabe que lá esse tipo de análise é feita, né? De choque de uma explosão, ou como a Monique falou, do tsunami, né? Mas também é um prédio, né? Uma estrutura especial, né? Fora do normal, do padrão. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui do Lucas. Ele botou aqui, o cálculo com previsão de ocorrência de incêndios é baseado na variação de temperatura, como vemos em ITER,
Ou existem considerações específicas mais aprofundadas? Vamos lá, só para complementar mais um pouco a da Fernanda, a pergunta da Fernanda, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu acabo trazendo sempre as experiências da Petrobras, os prédios da Petrobras só passaram, tem uma primeira análise de sismo em 2010, 2013. Então, quer dizer, mesmo esses prédios de empresas grandes, muitas vezes não tem essas análises porque não são esperados. Imagina também um avião caindo numa refinaria. Imagina o estrago que seria e nunca se pensou nisso, tá? A eletronuclear já é diferente, ela sempre teve essa visão diferenciada. Em relação à pergunta do Lucas, o que a gente vê em hiper é usado, tá? Lógico que é uma maneira simplificada de alguns eventos. A gente, por exemplo, quando a gente vê em hiper, a gente vê um ambiente só. Então, é mais fácil a gente fazer essa análise que a gente vê em hiper, por exemplo, em ambientes frigoríficos. A gente tem um ambiente com uma temperatura reduzida na parte interna e a temperatura ambiente na parte externa. Quando a gente fala de prédios, a gente ainda tem a questão de propagação do fogo, então existem algumas análises maiores. E aí essas análises maiores são traduzidas em fórmulas, como tudo que a gente estuda. E aí essas formulações é que vão trazer essas questões, esses índices de proteção. Quando a gente fala em incêndio, a gente normalmente pensa na questão de tempo de proteção. Então a gente pode ter 60, 90, 150, isso a gente vê muito em porta-corta-fogo, mas é o mesmo princípio para a estrutura, para todos os outros estudos relacionados a incêndio. E aí, de acordo com esse nosso limite de proteção, é o que a gente se baseia no incêndio natural, e aí o padrão, desculpa, e aí em cima desse é o que a gente analisa. Mas tudo começa com aquela análise de hiper que a gente viu. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. MT, ele fala, ou ela, não sei, fala nas fundações, devido ao maior contato da estrutura com a umidade do solo, existe algum tipo de tratamento específico para os metais? Então, quando a gente fala de fundação, qual é o grande problema dos materiais que a gente usa para construção? É que esses materiais, eles funcionam bem ou imersos ou não imersos, ou úmidos ou não úmidos. Quando a gente tem essa variação, é que acaba ocasionando os problemas. Como é que a gente resolve isso no caso de estruturas metálicas? As estruturas metálicas geralmente não são colocadas na altura do solo. A gente tem um bloco, né, de concreto, que faz parte ali da estrutura, da parte de fundações, que ele eleva a altura da estrutura metálica para cima do solo, para justamente evitar essa passagem dessa umidade do solo para a estrutura metálica. Então, é dessa maneira que a gente consegue proteger a estrutura metálica para essa umidade que o solo pode passar. Como o concreto trabalha melhor nesse sentido, essa base de concreto, né, o bloco de concreto, vai servir como esse inibidor entre a ligação entre o solo e a estrutura. Aí você pode perguntar, mas tem fundação metálica? Tem, mas aí a fundação metálica fica toda enterrada. Aí ela trabalha toda em cima, ela é protegida para essa umidade que ela vai ter como um todo. Eu acho que, espero que tenha explicado. Se tiver mais alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar. O Lucas, ele pergunta, em um incêndio, o maior perigo para as pessoas é a temperatura ou a fumaça? Existem maneiras de se aumentar a segurança drenando a fumaça do prédio? Sim. Então vamos lá, a gente sai um pouquinho de estruturas e vamos entrar em segurança contra incêndio. O maior perigo para as pessoas, inicialmente, é a dificuldade de evacuação. Por quê? Porque as fumaças, geralmente, elas iniciam depois de altas temperaturas, que é o que a gente viu ali naqueles níveis de temperatura. Elas vão acontecer depois de 300, 400 graus, que para a gente já é uma temperatura excessiva. Como é que a gente... Lógico que a fumaça inalada é ruim. O problema é que, geralmente, quando as pessoas não estão no ambiente que começa o incêndio, elas só vão saber que o incêndio aconteceu depois que começa a ver fumaça. E aí junta a questão da temperatura com a fumaça. Como é que a gente resolve isso em projetos contra incêndio? Através das escadas que a gente tem, que são escadas ou podem ser pressurizadas ou com portas corta-fogo.
essas escadas, elas têm, na concepção delas, as pressurizadas, o que elas fazem? Elas transformam aquela escada numa pressão diferente da externa, para evitar que a fumaça que esteja do lado de fora entre para aquele ambiente, permitindo essa evacuação. As escadas não pressurizadas, elas têm ambientes, têm shafts, que vão fazer shafts e anti-câmera, né, que a gente chama. Que vão fazer com que a fumaça fique no ambiente externo e a porta corta-fogo impeça essa passagem para essa escada, permitindo essa evacuação. Então, a gente consegue evitar essa drenagem. Quanto maior o prédio, maior é a necessidade de ter equipamentos específicos para fazer para sugar, vamos dizer, ou drenar, como você escreveu, drenar essa fumaça para fora do ambiente. Mas a ideia sempre é você ter caminhos, rotas de fuga, que permitam que as pessoas atinjam esses locais que ela vai ficar fora dessa temperatura, dessa fumaça. Então, lógico que é analisado em função do tempo que você tem, a questão da rota de fuga, a questão do uso, tudo isso para drenar essa fumaça e ter esse caminho livre. Então, tá bom, agradecer, a apresentação foi muito boa, muito esclarecedora, e a presença de todos. Até uma próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, boa noite.